Bom dia, pessoal. A paz do Senhor. Tá eu mais uma vez aqui para dar continuidade ao vídeo. Quero pedir desculpa porque eu quero postar um vídeo por dia, só que não deu para mim postar esses dias. Mas eu estou aqui para contar a história, né? Para continuar a história. E vamos lá, né? Que eu parei falando sobre o que tinha acontecido quando ele chegou da roça. Ele chegou irado, né? E me bateu muito. Ele chegou. Ele me bateu muito, muito. Fiquei. Ele entrou em luta corporal comigo para me derrubar. Isso eu tinha 14 anos. Ele entrou em luta corporal comigo e. Só que ele não conseguiu me derrubar, a vontade dele era me derrubar para me bater mais. E ele me deu vários murros na minha cabeça, vários murros mesmo. Meu rosto ficou todo preto e na orelha ficou preta, todo o meu olho fechou dos murros. E nisso ele tava com um facão na cintura e ele conseguiu pegar o facão e ele me deu uma facãozada nas costas, bateu nas minhas costas. E só Jesus mesmo para ter colocado a mão para mim, pra ele não ter feito o pior comigo. E nisso, minha mãe não falava nada, ficou quieta. Mas eu entendo, eu não culpo ela, porque ele também batia nela. Mas o que eu sentia tanto, assim, era da minha mãe ver que eu estava apanhando, porque eu não aceitava aquela situação dele, da falta de respeito dele com a gente, né, com ela principalmente, e comigo, que eu já era uma adolescente, 14 anos, e ele se sentia que podia fazer aquilo e era ele que mandava. Era ele que ditava as regras e tinha que ser do jeito dele. E eu não aceitava aquilo. E foi por isso que ele me bateu muito. E nisso que aconteceu, eu fiquei numa situação que eu não conseguia respirar, com as costas tudo preta, conforme o desculpa, conforme o facão pegou nas minhas costas. E eu fiquei, acho que uns 15 dias, tudo preto. E eu falei, depois, quando ele voltou pra roça, que tinha terminado aquela situação lá, né, que ele tinha me batido muito, eu cheguei e ele disse que não me queria mais dentro de casa, que eu podia arrumar minhas coisas e sair de dentro de casa. Que a partir daquele dia eu não comia mais, que eu não, a partir daquele dia, ele não permitia que eu comesse mais da comida que ele botava dentro de casa. Que ele disse que ele se arrependia da comida que tinha me dado quando eu era criança. E nisso eu falei pra minha mãe, depois que ele voltou, né? Eu toda roxa, toda machucada. Aí eu falei, vou denunciar ele. Eu vou denunciar ele, vou até a delegacia da cidade, né? Mais ou menos da zona rural que eu morava, uns 25 quilômetros do lugar que eu morava. E eu falei pra minha mãe que ia denunciar ele. E o que me deixou mais triste é que minha mãe não permitiu que eu denunciasse ele. Não permitiu. Disse que eu não ia fazer aquilo, que eu não ia denunciar ele, que ele era meu pai e que eu não tinha direito de fazer aquilo, que eu não tinha direito de prender ele. E eu senti muito com as palavras assim da minha mãe. Eu disse, minha mãe, mas como é que eu tô? Pra onde é que eu vou? Que ele não me quer mais aqui dentro de casa. Aí ela disse que não sabia. Não sei o que você vai fazer.
E nisso chegou uma senhora que morava a uma distância boa, mas ela foi lá. Nesse dia ela chegou e me encontrou, eu toda roxa. Meu rosto, meu olho não podia abrir, minha cabeça toda roxa, meu rosto todo deformado. E ela perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei, foi o meu pai que fez isso. Aí ela só fez assim, misericórdia. E aí eu disse, e ele não me quer mais aqui. Ele não me quer mais aqui. Aí foi quando uma tia minha, tia dele, quer dizer, tia de meu pai, morava aqui em Salvador. E ele veio para feira na cidade e disse que eu não ia ficar mais lá. Aí a tia dele foi e falou assim, então traga ela para trabalhar em casa. Só que minha irmã mais velha já tinha sido expulsa de casa. Só que quando ela foi expulsa de casa, eu era bem menor, eu não entendi, não tinha entendimento. E foi porque minha irmã não fez nada que ele fez, que ele viesse assim expulsar ela. Foi porque ele encontrou ela conversando com um rapaz, ela adolescente, e ele encontrou ela conversando com ele e ele bateu nela também, na minha irmã, de facão. Ela tem um corte no braço, o facão cortou ela no braço. E ele expulsou ela de casa também, porque naquele tempo, se a mulher perdesse a virgindade, ela ficava desonrada e que ficava, todo mundo ia ficar falada, entendeu? Que era naquele tempo. E meu pai fez tudo isso com ela e expulsou ela de casa. Ela também tinha vindo para casa dessa tia dele, de meu pai, aqui em Salvador. Para quem não sabe, hoje eu moro em Salvador. Que eu não falei, né? Que eu não falei nos outros vídeos onde era que eu morava. Eu moro aqui em Salvador hoje. E aí eu só sei que eu vim. Aí ele veio. Essa tia dele me trouxe para aqui, para Salvador. Fiquei como escrava também. Não, eles não deixavam a gente ir para a escola. Minha irmã não era analfabeta também, que eles não deixavam ela ir para a escola. Ela já tinha 5 anos que morava mais eles, trabalhando para eles também. Não podia se comunicar com ninguém, ter amizade com ninguém. E a gente vivia trancada no apartamento. E que eles, naquela época, e até hoje ainda existe, a tal da escravidão moderna. Que dou casa e comida, tá tudo bem. Né? Era que a gente vivia. E nisso, eu passei 7 anos assim, sem poder ir para a escola. Eles não deixavam também. E a gente trabalhava. Não podia sentar para comer, só comia por último de todo mundo. Num cantinho, isolada. Não podia nem passar na sala que eles estivessem sentados na hora que estava almoçando. Era desse jeito que eu vivi esses 7 anos presa. Não sabia ler, sabia nada. Menina que veio da roça. E se aproveitavam dessa situação, né? E eu passei tudo isso. Quando foi, depois que eu já estava aqui, uns 5 anos, aí esse tio do meu pai tinha uma casa na cidade. Eles viajavam lá para essa cidade, viajavam daqui de Salvador para a cidade. Para essa cidade lá próximo a zona rural que eu morava. E é nisso, uma vez, eu fui... Aí a gente viajava junto com eles, né? Porque a gente era empregada e tinha que servir eles na outra cidade também.
Quando eu cheguei lá, o meu pai, ele era o que eles me pagavam, o que ele dava de dinheiro, era menos da metade de um salário mínimo, muito menos da metade do salário mínimo. A gente trabalhava de domingo a domingo, de feriado a feriado, era trancados, servindo eles 24 horas. E aí eu cheguei lá, né? Quando eu cheguei no interior, lá nessa cidade, né? Meu pai veio, mas minha mãe não, foi minha mãe que veio e falou assim pra mim: a gente estamos passando uma situação muito difícil. Não tem farinha, não tem feijão, não tem nada para comer em casa. E seu pai disse que se você puder, falou pra mim, né? Se você puder, tiver dinheiro ou alguma coisa para você comprar uma saca de feijão e de farinha e mandar. E aí eu respondi pra minha mãe. Falei assim: eu, eu tenho um dinheiro, só que eu fale pra ele, falei, né? Fale pra ele que eu só vou mandar o feijão e a farinha por causa dos meus outros irmãos. Mas por ele eu não mandaria. Porque eu nunca esqueci que ele disse que mal empregada a comida que me deu quando eu era criança e que ele me expulsou. Isso já tinha mais ou menos uns 5 anos que eu tinha saído de lá. Eu sei que eu agi errado, que não era dessa forma que era para eu para mim ter agido dessa forma. Por mais que ele ter feito tudo isso comigo, não era dessa forma que era para eu ter agido. Claro, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu não tinha. Mas eu falei dessa forma. E peguei, comprei e mandei. Minha mãe ficou triste porque eu respondi dessa forma, mas mandei. Aí minha mãe chegou lá e deu o recado a ele, né? Que eu tinha falado. Aí ele disse que não ia comer. Mas acabou, porque se não tinha nada, estava muito seco. E eles só não tinha trabalho lá na zona rural, né? Na roça. E aí foi desse jeito.